Hoje, a pedido do meu Senhor, vai ser tratado aqui com base no que você acabou de ler. O que na teologia se chama de revelação contínua. O propósito nosso aqui hoje, com a palavra de Deus, é te deixar claro que não há nenhuma probabilidade ou possibilidade de que Deus esteja inativo, tá? De que Deus ele tenha perdido atividades, ok? Então, se alguma coisa realmente estiver acontecendo errado na vida das pessoas, eu digo por uma questão de sentirem que Deus está ausente do cenário que nós estamos vendo aqui agora, essa impressão, essa ideia tem que ser trabalhada, tá? Então, por isso que a palavra de Deus ela está aí para fazer o milagre da consciência. Já o outro milagre eu não sei se vai acontecer, porque tudo depende da tua fé e de como o teu coração está aberto para aquilo que está escrito aí, porque tudo procede da fé, tá? Mas é muito importante essa pregação hoje aqui para reparar que o propósito de Cristo hoje aqui é esse, reparar aquilo que eu venho constantemente avisado vocês, que eu venho chamando a atenção de vocês. É uma perspectiva escatológica de que um dia aquilo que a Bíblia chama de anticristo, homem e sistema, de que eles venham se aproveitar de toda a corrupção que está acontecendo dentro da igreja historicamente para usar o fracasso, esse sentimento de desamparo e de descrença total que as pessoas hoje infelizmente estão dentro da igreja, passando por isso, como um trunfo para ele ou para a sua ordem mundial. O que eu quero dizer é que Paulo, quando fala do anticristo, ele diz que ele não pode se manifestar sem que antes venha a apostasia. E o que é a apostasia? Ela é a deformidade da fé. É mais ou menos para você entender, é uma criança deformada na vida de uma pessoa que tentou a fé, tá? Mas que não deu certo. Então ele não pode vir sem que antes isso seja concreto na sociedade. A descrença total. E eu entendo que Paulo quis dizer exatamente isso, que toda a corrupção que vem sido testemunhada dentro da igreja, toda ela colabora para que o rival, o anticristo, venha. Nesse sentido, que da mesma forma como a sociedade lá fora vai se dobrar, né, aos apelos de uma ordem mundial, porque governos perderam poder político, isso é uma estratégia de troca de gerência, assim também a igreja. Na medida em que elas se tornam mais corruptas por agentes que estão infiltrados dentro dela, eles estão trabalhando e colaborando para isso, para que um dia um homem chegue a essa decisão, que a melhor coisa não é buscar mais a fé e nem Deus, de que toda a sociedade peça isso, de que não haja mais religião. Por isso que eu venho tentando abrir os olhos de vocês, exatamente para isso, que alguns que ficam preocupados com pastores que ganham dinheiro, não fiquem preocupados com pastores que ganham dinheiro, porque o inferno para eles é pouco. Se preocupem com uma questão, tá? Os escândalos. Tudo isso que está acontecendo na igreja gera esse sentimento de fracasso e abandono, porque há pessoas que hoje não entram mais dentro de uma igreja devido a esse fator, por causa da corrupção que está dentro dela. E muitas vezes não querem nem pegar nesse livro para ler, porque acham que ele também é culpado disso, de tudo que está acontecendo dentro da igreja. Então isso, de certa forma, lá na frente vai ser uma obra, vai ser um trunfo para a ordem mundial e para o anticristo se manifestar. Então esses homens não fazem com a igreja o que fazem por dinheiro, eles fazem por protocolo. Eles estão cumprindo um procedimento para desgastar as pessoas e fazer com que elas sintam repúdio, ojeriza total de entrar dentro de uma igreja. Tanto que você vai se deparar com muita gente assim, que nem mais quer ouvir falar sobre Deus ou sobre a fé, porque já se decepcionou com tudo. E a religião, infelizmente, ela é isso. Bom, e baseando-se nisso, o meu Senhor pediu para tratar dois aspectos da revelação com você. Falar sobre o caráter objetivo da revelação, que eu vou te explicar o que é, e subjetivo também, tá? E uma união que a gente chama união indissolúvel entre a palavra, a igreja, entre a revelação e a fé e etc. E o pastor, eu vou provar isso pelas escrituras, o quanto nós precisamos
de entendimento e compreensão para o caminho que nós vamos trilhar em busca desse Deus ou até mesmo em busca dessa salvação. Amém? Então abra atenção, preste muita atenção por tudo que eu vou te falar aqui. Eu queria começar abrindo o texto com os irmãos, de João capítulo 1, versículo 1. Agora João 7, versículo 39. Depois o pastor eu faço um resuminho com vocês. Como também lá em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 23, Paulo trata ainda mais sobre a questão do que eu vou falar aqui. Bom, e depois o pastor eu relembro alguns pontos. Quando a gente entra na revelação divina ou revelação de Deus, a Bíblia deixa claro para nós uma coisa importante. Tem duas divisões de aspecto a revelação de Deus, tá? A primeira delas que eu li com você aí, o propósito de Deus trazer a nós revelação no Evangelho, o propósito realmente era personificar a revelação dele, ou seja, criar, construir, manifestar uma referência disso. Então, quando Cristo se faz Jesus, quando o Filho dele desce aqui nesse mundo, o Pai confia a ele essa missão, de que tudo que o Pai é, a nível de vontade, palavra, caráter, princípio, de que Jesus manifestasse a plenitude disso, a essência disso, num sentido absoluto e concreto. Então, quando você ouve falar de Jesus, ou quando você tenta imaginá-lo, você está entrando dentro da esfera disso, dos esforços desse Deus de trazer o Filho dele aqui, nesse mundo, para representar a personificação e a incorporação da revelação dele dentro da história da humanidade. E eu costumo dizer o seguinte, para quem está me ouvindo: se algum dia algum homem nesse mundo disser que Jesus nunca existiu, é um tremendo do ignorante. E por quê? Porque a comprovação dele é a história, que Deus fez questão de que isso realmente fosse registrado aqui. Nós não cultuamos um homem inexistente, não falamos de um nome ou de uma obra de ficção, tá? Agora, se você crê nele ou não como Filho de Deus e Salvador do homem, isso é um outro detalhe. Mas querer dizer que ele não existe é você estar contra a história. Então o primeiro aspecto da revelação de Deus realmente era isso: tornar as atividades de Cristo, a obra dele, a manifestação dele, aquilo que Paulo fala em Efésios 1, verso 3 até o 23, a plenitude dos tempos. Ou seja, todas as coisas que aconteceram dentro da história agora convergem, estão direcionadas exclusivamente para Jesus e para tudo que ele manifestou em si mesmo. Não há nada comparado, não há nada no nível disso que tenha passado aqui nessa história. Nenhuma biografia, nenhum nome, ninguém foi capaz disso, de reunir tanta coisa para si como ele tem, como ele fez, como ele pregou, como ele testemunhou. E como sempre, pastor, quando eu falo sobre isso, eu desafio: se você encontrar alguma coisa do nível dele, da importância dele, tá? Com o que ele realmente tem, né? A nível de testemunho, me ofereça, porque eu deixo Jesus para seguir ele. Mas enquanto vocês me derem, eu digo no sentido histórico, tá? Figuras e sombras, eu não largo dele, porque o meu entendimento é que a minha fé está direcionada a isso, não por questão religiosa, mas por uma questão científica, de testificação. Testifica que ele é o Filho de Deus e ele leva sobre si o fenômeno disso, o testemunho disso, a glória disso, o peso disso e a confirmação disso. É a primeira coisa que você tem que levar em conta. Deus queria que o Filho dele marcasse a história e fosse o divisor dos tempos, que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 23. Amém? Amém ou não? E um outro aspecto que a gente pode relacionar isso ao esforço de Deus em trazer o Filho dele para a incorporação dessa revelação ou essa personificação que eu falei, é fazer com que Jesus realmente fizesse parte dos homens, da vida deles, da história deles.
dos problemas, das dificuldades, até mesmo da incapacidade. Porque quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela não aceita Jesus, como eu já disse aqui, por uma objeção religiosa e até por uma questão de simpatia. Eu costumo até ouvir alguns evangélicos dizer: eu fiz preferência por ele na minha adoração. Isso é um erro. Ele não é preferência. Se fosse, ele deveria estar dividido entre outros. Ele é a única forma de um homem se salvar. E quando você entender isso, você vai se entregar a ele. Deus queria que isso fizesse parte do homem, mas não por uma imposição religiosa e nem por um fanatismo, mas por ciência de fé, por meditação, por reflexão, por mensagem, por pregação. E é o que na verdade eu estou tentando fazer com você aqui. Na medida em que a gente fala do Evangelho e leva os argumentos dele à consciência dos homens, Deus é capaz de convencer a todos nós aqui da importância disso, de crermos nele, não por uma questão, volto a repetir, religiosa, mas por questão de necessidade extrema. Porque ele não pode ser visto como uma alternativa, mas como a única forma. Essa é a importância dele na história, e por isso é a importância dele aqui nessa igreja. Nós não entregamos a nossa vida a Jesus por uma questão de espetáculo. Não estamos motivados por nenhuma doideira, por nenhuma insanidade religiosa, pelo contrário. Tudo que Jesus é, também se traduz, se compreende por questão histórica e científica, que eu estou falando para vocês aqui. Tudo que ele fala, tudo que ele ensina, tudo que ele prega se comprova, se testemunha, está sustentado por si só. Não precisa de que ninguém defenda, porque a própria obra dele sabe fazer isso. É importante então que o homem pare, escute as razões disso, reflita sobre isso e chegue a uma conclusão, mas sem pregação, sem orientação, sem a atenção e o desejo das pessoas de querer aprender isso, há uma impossibilidade que alguma coisa aconteça entre nós aqui. Porque Deus jamais irá forçar um homem a crer nisso. É por meio do convencimento, é por meio de uma certeza. E Deus se empenha não só a comprovar seu filho dentro da história, como também fazer com que seu filho faça parte dos homens e da sua história e da sua vida. E é isso que está escrito nesse livro, e foi isso que me trouxe aqui para cima desse púlpito como testemunha, por uma questão simples: não há nada como ele nessa história, e nada que chegue ao seu nível.